estudar os direitos fundamentais, né? Fizemos uma análise geral dos direitos fundamentais, passamos sobre as características dos direitos fundamentais, passei com vocês alguns temas que são recorrentes aí em relação aos direitos fundamentais. Falei de uma característica que eu quero que vocês lembrem para o resto da vida, que o direito fundamental, que não existe direito absoluto, lembram disso? Todos os direitos têm como características a relatividade, certo? Um direito fundamental ele encontra restrição em outro direito fundamental. Lembrar que nem o direito à vida é um direito absoluto. Beleza? E eu quero agora com vocês continuar. Eu lembro que eu terminei direito à inviolabilidade, certo? Direito à privacidade, terminei. Na aula passada, comecei com vocês. Falou direito à privacidade, sim. Em 4 espécies, né? E terminei. Eu acho que não. Eu não estou com tudo anotado aqui, não. Deixa a galera falar. Muito bem. Vocês seriam muito bobinhos se acharem que eu terminei, né? Direito à privacidade. Tem muito chão aí pra gente conversar, gente. Tem muito chão aí pra gente conversar. Direito à privacidade é muito amplo. E a gente já tem muito tema para tratar, tá? Eu quero passar para vocês o máximo que eu puder de direito à privacidade hoje, não sei se eu consigo terminar. E na segunda aula, já caminhando para o final da segunda aula, eu quero falar com vocês um pouco sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação às medidas restritivas adotadas pelos estados e pelos municípios no Covid. Se vocês sabem, né, do nosso dia a dia aí, que diversas medidas têm sido contraditórias, né? Às vezes o Executivo Federal fala que o pessoal deve todo ir para a rua trabalhar, o municipal fala de outra forma, o estadual já libera algumas atividades que o municipal não liberou, e aí é lógico que a gente fica numa insegurança jurídica. O STF se debruçou, ainda que não definitivamente, sobre o tema, e eu quero passar com vocês, conversar com vocês um pouco, se der tempo, no final da aula, tá bom? Isso é matéria pura de direito constitucional, que é de repartição de competências, né? Eu não sei como que eu faço para admitir todo mundo já aqui, cara, que fica esse pessoal no lobby, e eu não consigo. Beleza, não vou conseguir agora, eu vou ficar admitindo todo mundo aqui. Professor. Gente, oi. Essa aula de hoje, só para eu poder saber aqui, ela está em qual fase aqui no AVA? Então, ainda não lancei essa aula. Espero lançar tudo na semana que vem para vocês, tá? Mas eu não lancei essa aula ainda. Vai ter que acompanhar só pela minha bela voz aqui e pelo quadro que eu vou colocar para vocês. Vixe. Tá bom? Mas então, professor, já vai começar lá na unidade 4, né? Porque a 3 já está toda completa? Isso. Vou seguir da forma que tá lá. Vou colocando lá, vou lançando lá, vocês vão descobrir. Fica tranquila. Meu Deus, tranquila com tanta matéria? Presta atenção na aula, isso sim. Bora, pra cima. Gente, vamos lá. Continuando o direito à privacidade, vamos lá para o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Vamos continuar, então. Direito à privacidade. O direito à privacidade no seu domicílio. Beleza? Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Vamos ler o caput e vamos descer para o inciso 11. Todo mundo enxergando aí a Constituição? Sim. Sim. Beleza.
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos seguintes termos. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Vamos lá, gente. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Inviolabilidade de domicílio. A gente ainda está em direito ao direito fundamental de privacidade e vamos estudar agora a inviolabilidade do domicílio. A primeira coisa que vocês têm que guardar no coração de vocês, a primeira coisa que vocês não podem esquecer jamais, porque é muito importante, vai acompanhar vocês lá no penal, vai acompanhar vocês em inúmeras outras matérias, beleza? Primeira coisa, Supremo Tribunal Federal entende que o conceito normativo de casa tem que ser visto de forma ampla. O conceito normativo de casa tem que ser visto de forma ampla. Então, o domicílio, para fins constitucionais, abarca escritório, abarca quarto de hotel que você esteja ocupando de forma provisória, abarca sua casa propriamente dita, ok? Então, o conceito normativo de casa, segundo o STF, tem que ser interpretado de forma ampla. De forma ampla. E aí você vai lembrar, escritório, entra, hoje eu estou no meu escritório, se alguém invadir aqui, vai estar violando o meu domicílio? Sim, vai estar violando o meu domicílio. Para o STF, escritório também está abarcado no conceito normativo de casa, ok? Quarto de hotel também está abarcado no conceito normativo de casa. É a sua casa propriamente dita. Existe uma jurisprudência até de boleia de caminhão. Boleia de caminhão foi considerada dentro do conceito normativo de casa. Por quê? Porque naquele momento o sujeito estava morando na boleia do caminhão dele. Não é? Deve ter botado ele para fora da casa e ele estava morando na boleia do caminhão dele. Então, nesse caso específico, até a boleia do caminhão entrou nesse conceito normativo de casa. Então, o que vocês têm que guardar? Guardar no coração de vocês. Quando eu falar de inviolabilidade de domicílio, eu tenho que considerar esse conceito de domicílio de forma ampla, ok? Eu pergunto a vocês, República de Estudantes entra nesse conceito? Alguém responde aí. A princípio, Sim. eu acho que não. Quem que respondeu? Eu? E eu? Fala o nome, jogador. Flávio. Flávio, parabéns pela coragem de responder e pela resposta, pela disposição. Mas eu acabei de falar para vocês, gente. O conceito normativo de casa tem que ser interpretado de forma ampla. Qualquer lugar que o sujeito, ainda que momentaneamente, esteja usando para sua moradia ou para exercer a sua profissão, entra no conceito normativo de casa. O cara mora ou não mora na República? Uai, mas eu falei sim. Ah, você falou sim? Eu que falei não. Ah, tá. Desculpa. Então quem falou sim, Flávio, estava certo, quem falou não, estava errado. Isso. Beleza, gente? Lembrar, conceito normativo de casa tem que ser interpretado de forma ampla. Pensa na sua cabeça. O sujeito mora lá? Mora lá. Então, meu amigo, é um lugar, ele tem um lugarzinho lá reservado para ele, ainda que seja de habitação coletiva, ele tem ali um lugarzinho reservado para ele. Então entra no conceito normativo de casa. Vou colocar para vocês aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Professor, Oi? tem algum lugar que aparentemente podemos achar que seja uma moradia, mas que na verdade não é?
algum lugar que aparentemente a gente possa achar que seja uma moradia, mas na verdade não é. Isso me apertou, hein? Isso me apertou. Para que a gente possa Não. ter algum parâmetro de... Pensa num lugar aí que eu não consigo te responder, mas assim, genérico, eu não consigo pensar. Deixa eu só ler aqui para vocês e eu já passo aqui a gente já volta aí para você. Para os fins de proteção jurídica, que se refere ao artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República, o conceito normativo de casa revela-se abrangente e por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado, compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel. Aqui, gente, o que aconteceu aqui nesse caso em julgamento, nesse habeas corpus em julgamento? A polícia bateu o baculejo lá e entrou no quarto do hotel do Cabra, certo? Colheu provas dentro do quarto do hotel e o advogado do sujeito entrou com habeas corpus para trancar a ação penal, alegando que essa colheita de provas foi ilegal, foi inconstitucional. Por que foi inconstitucional? Porque violou o domicílio dele sem autorização judicial e sem estar nas outras hipóteses autorizadas pelo artigo 5º. E aí, o que o STF entendeu? O STF falou, é isso aí. Eu vou anular essa prova colhida. Por quê? Porque o conceito normativo de casa é interpretado de forma ampla. Se eu ou um policial não pode entrar na tua casa, salvo nas situações já expostas no artigo, ou por ordem judicial, eu também não posso entrar num quarto de hotel, nesse caso, porque o quarto de hotel, nesse contexto, é considerado casa. É o lugar que você está residindo ainda que temporariamente. Conseguiram entender, gente? Sim. Pessoal? Sim. Sim. Beleza? Agora aqui vai um detalhe. E aqui é um ponto que merece atenção, que merece ser chamado a atenção de vocês. Olha só. O hotel é um local de habitação coletiva, certo? O hotel é um local de habitação coletiva. Eu ainda estranho ficar sem o feedback de vocês, mas vamos lá. O hotel é um lugar de habitação coletiva. O hotel, ele tem áreas comuns. Você pega o lobby do hotel, a recepção, o hall do hotel. Ele tem áreas comuns. Qualquer um, em tese, pode entrar e sair de lá. E ele tem áreas privativas. No caso, a área privativa é o quarto. Beleza? O que entra no conceito normativo de casa aqui? A área privativa. Beleza? Entenderam, gente? Beleza. Sim. Então é lógico que não é o hotel inteiro que entra no conceito normativo de casa. O que vai entrar lá? Vai entrar a área que você ocupa. A área que você está ocupando de forma privativa. A área que você está residindo, vamos dizer assim. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Nesse caso aí, pode estender para outras coisas? Pode. Lembra da bolé de caminhão. Conceito normativo de casa é interpretado de forma ampla. Você, qualquer lugar que naquele determinado momento seja privativo seu, que você esteja residindo, ainda que temporariamente, ainda que de forma precária, vai abranger, vai endereçar no conceito de casa. Beleza? Seu escritório entra no conceito de casa. Lembra da boleia de caminhão. A boleia de caminhão já foi reconhecido em determinadas circunstâncias como casa, porque o sujeito estava de forma definitiva morando naquele local, ainda que de forma precária. Ok? Conseguiram entender, gente? Nesse caso aí, o hotel ele não pode, então, falar que não se responsabiliza pelas coisas que estão guardadas no quarto do hóspede, né? Não. Claro que não. Isso aí é para enganar, Gorinovo, só isso aí. Você pode sapecar o hotel que você vai ter que responder. Professor, Oi.
E não sei se é um exemplo, né? Não cabe, mas, por exemplo, um morador de rua que não tem domicílio, como que define nesse caso? E no caso de presidiário também, como é definido aí no caso do domicílio? Presidiário você vai aprender que o presidiário ele tem domicílio certo, né? Você vai aprender com o Stanley, né? Que ele tem domicílio certo, que é a prisão, né? Ele tem o domicílio certo, que é a prisão. Morador de rua não vai entrar aqui nesse conceito, porque, em tese, ele mora num lugar público, né? Ele não mora no local privado de exercício dele, entendeu? Em tese, ele não mora em lugar nenhum, né? Ele vive em situação de rua. É que, na verdade, assim, o conceito normativo de casa, ele visa proteger aquele ambiente que não tem acesso público, que só entra, que tem acesso restrito, né, para as pessoas daquela habitação. A rua não é esse caso, né? Certo, obrigada. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Beleza? Posso prosseguir? Beleza. Então vamos lá. Agora, a gente vai ver que o ingresso no domicílio, ele tem alguns detalhes que devem ser vistos. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição, ele coloca algumas ressalvas, certo? Ele coloca que a casa é asilo inviolável do indivíduo, mas ele dá algumas ressalvas, certo? Quando que eu vou poder ingressar na sua casa? Quando que eu vou poder, constitucionalmente, sem violar a Constituição, ingressar na sua casa? A primeira coisa é muito óbvia, gente. Eu vou poder entrar na sua casa quando você me der o consentimento, ok? Aí eu vou poder entrar a qualquer hora, a qualquer momento, desde que o dono da casa consinta. Tranquilo? Então essa é a primeira exceção, vamos dizer assim, que o artigo 5º, inciso 1º dá. Ok? Inciso 11 dá, desculpa. É o consentimento do morador. Se o morador consentir, eu não vou estar violando seu direito seu direito de intimidade. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. E sem o consentimento do morador, quais hipóteses a Constituição autoriza eu a entrar na sua casa sem essa autorização, sem que você queira, simplesmente pular para dentro e cair lá para cima? Quais são as hipóteses que a Constituição autoriza? A primeira a gente vai ver aqui é o caso de flagrante delito. Ok? A primeira hipótese em que eu posso ingressar na sua casa, mesmo sem autorização, é o caso de flagrante delito. Um crime está sendo cometido no âmbito da sua residência. Está tendo uma violência, uma briga doméstica lá, o marido está batendo na mulher, a mulher está batendo no marido. A polícia pode entrar, sim, porque é um caso de flagrante delito. Ok? Do mesmo jeito que a polícia pode entrar no caso de perturbação de sossego, que é uma contravenção penal, ok? No caso de flagrante delito de perturbação de sossego, enfim, estupro, furto, roubo e por aí vai, ok? Então, qual que é a primeira hipótese que a Constituição autoriza qualquer pessoa a entrar na casa alheia sem consentimento do morador? Flagrante delito. E é qualquer pessoa, professor, qualquer pessoa, não é exclusivo de autoridade policial aí. Você vê que a Constituição não faz nenhum tipo de ressalva nesse momento, ok? Então, se está em situação de flagrante delito, você pode pular para dentro da casa do seu vizinho e para apartar a briga, para apartar o pau? Pode, sim, ok? A Constituição autoriza a você ingressar sem autorização do morador no caso de flagrante delito, no caso de um crime que está acontecendo dentro da casa, ok? Alguma dúvida? Não. As duas outras situações que a gente vai estudar, gente, são situações de urgência. São situações de urgência, ok? Situação
de desastre, um desabamento, uma árvore que caiu dentro da sua casa e caiu concomitantemente na casa de outras pessoas, eu posso sim ingressar na sua residência, mesmo sem sua autorização, ok? No caso de desastre, a emergência, isso planta o direito à inviolabilidade de domicílio e eu posso ingressar na sua casa, mesmo sem a sua autorização, ok? A outra hipótese é para prestar socorro. Eu posso entrar na casa alheia para prestar socorro mesmo sem o consentimento do morador. Mesmo sem o consentimento do morador. Não caiam em pegadinha de prova, ok? O cara tá passando mal lá, tá infartando, e o dono da casa não deixa um terceiro entrar. O terceiro pode invadir? Pode invadir. Para prestar socorro, a Constituição autoriza o ingresso alheio, no ingresso no domicílio alheio, mesmo sem a autorização. Beleza? Professor, esse socorro, ele estende a animais não humanos? Boa pergunta. Eu não vi nenhum julgado e nenhum doutrinador se manifestando sobre essa situação. Mas eu acredito que não. É um tema que eu, sinceramente, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu não vi ninguém debatendo sobre esse tema. Não sei se alguém está com o livro aberto aí e já tem alguma posição da doutrina sobre isso. Eu já presenciei uma situação nesse sentido, por isso que eu estou perguntando. O cidadão porque o saiu... socorro, ele pressupõe vida humana, né? Mas assim, eu acho que não vai entrar no socorro, mas vai entrar no flagrante delito. Porque provavelmente você está me falando do caso de maus tratos, né? Exatamente. Aí você vai estar numa situação de flagrante delito do crime de maus tratos. Ainda que não seja prestar socorro, mas você vai entrar numa situação de flagrante delito. Mas é uma situação interessante para verificar. Eu vou pesquisar se tem jurisprudência sobre isso. Ok, obrigado. Professor, Oi. e quanto a capturar imagens de É o nosso próximo tema. também se É o caracteriza como nosso invasão? próximo tema. Desculpa. Nosso próximo tema. A gente vai passar sobre ele ainda. Fica tranquila. Professor. Capturar imagens, gravação ambiental, gravação de sons. A gente vai estudar interceptação telefônica. A gente vai estudar tudo isso, se Deus quiser, ainda hoje. Beleza, gente? Quanto a esses primeiros aí que a gente estudou, alguma dúvida? Professor, no caso, o carro que estaria estacionado na propriedade também entra dentro desse conceito ou não? Não entendi, me explica, por favor, aí a situação. No domicílio, né? A pessoa está lá na casa, tem o carro dela que está estacionado. Certo. Dentro desse conceito Então, se você tiver que ingressar no domicílio para acessar o carro, sim. E aí você vai ter que invadir o domicílio da pessoa, né? Tá, ok. Beleza? Gente, vamos lá, vamos continuar então. A última exceção aqui, a última possibilidade de eu ingressar em domicílio alheio sem autorização do proprietário é durante o dia por determinação judicial. É por isso que vocês veem, gente, direto, operação da PF começando às 6 horas da manhã. A turma tá lá de pijamão e tal, tá os MEI entrando na casa do povo. Por quê? Porque a Constituição só diz que o cumprimento de mandado ele tem que ser feito durante o dia, beleza? Durante o dia, só durante o dia. Tranquilo? E aí eu pergunto a vocês e eu quero que vocês me respondam. O que é durante o dia? A Constituição não estabelece horas. Não fala das 6 às 6, das 8 às 8, das 9 às 9, das 5 às 5.
Enfim, a Constituição não estabelece horas. E aí, o que se considera durante o dia? O que se considera? O que atende a Constituição, essa fala da Constituição de durante o dia? E aí? É uma pergunta para vocês, por favor, me respondam. Deve ser considerado o mesmo horário que na CLT lá, tradicional no fundo. CLT respeita a história do povo. Quer comparar constitucional com direito do trabalho? Que é isso, gente? Que é isso? Direito do trabalho, nem direito é esse troço aí, cara. Pelo amor de Deus. Mais alguém tem alguma... Se vir com civil, eu desligo o computador e vai embora, tá? Porque o código civil... Gente, anotem aí, constitucional é lindo. Constitucional é lindo. A doutrina sobre o que se considera dia, o pessoal discorre em 4, 5 folhas. Nós temos 2 critérios que a doutrina prevê. 2 critérios que a doutrina prevê. Quem estiver anotando aí pode anotar, por favor. O primeiro é o critério cronológico. O segundo é o critério físico-astronômico. Olha que lindo. Onde que você já viu isso aí na CLT, gente? Então, o que se considera dia para fins do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal? O que se considera dia? Você vai olhar para o seu pai, vai olhar para sua mãe, vai olhar para o seu marido, para sua mulher, vai falar, amor. Você vê como que é, né? Em direito constitucional eu aprendi que a doutrina diverge sobre o que é considerado dia. Tem 2 critérios. Critério cronológico e o critério físico-astronômico. O critério cronológico, gente, como o próprio nome já diz, ele vai pela hora, né? Das 6 da manhã às 6 da noite, ok? Critério cronológico, então, dia, ele é das 6 da manhã às 6 da noite, beleza? Dúvidas? Beleza. E o critério físico-astronômico? Eu gosto mais desse só porque ele é mais bonito. Critério físico-astronômico. O que é dia para o critério físico-astronômico? É o período compreendido entre a aurora e o crepúsculo. Olha que coisa linda, gente. Então, o que é dia para fins do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal? Segundo esse critério, dia é considerado aquele período entre a aurora e o crepúsculo, entre o nascer e o pôr do sol. Que é isso? Isso aqui é lindo demais. Beleza, gente? Alguma dúvida? Beleza. Não. Não. Professor, eu só entendi uma coisa. Primeiro vai ser usado o critério 1. Então, tipo, nunca vai usar o 2? E complementando a dúvida aí, professor, você falou crepúsculo, horário de verão tem crepúsculo, né? Ou seja, a aurora nem começou e já é mais de 6 às vezes, não sei, ao contrário, né? Dependendo do horário de verão. Do momento, né? Vamos lá. Gente, quando eu falar para vocês, deixa eu voltar para mim. Quando eu falar para vocês que são 2 correntes, não, sempre no direito, vocês estão no primeiro semestre, vocês vão guardar isso para sempre. No direito, nem sempre tem uma resposta certa ou única para determinada situação. Então, vai depender da posição doutrinária que vai se adotar. Eu estou dizendo para vocês que tem 2 correntes aí nesse caso. Uma corrente doutrinária, uma corrente diz que o período é cronológico, ou seja, que o período é das 6 às 6, considera as horas. Se tiver noite ainda na cidade, se não tiver, enfim, o período é cronológico, segundo essa primeira corrente. E na segunda corrente, o período é do nascer ao pôr do sol.
beleza? Professor, essas correntes têm uma ordem de preferência entre uma e outra? Não, no direito a gente não vai ter isso. O direito não é uma matemática, ok? Então, o julgador vai compreender da forma que ele entender qual critério ele deve entender que vai ser aplicado. Nós temos um critério que é majoritário, ou seja, um critério que é mais adotado pela doutrina, que é o critério cronológico, ok? Agora, não quer dizer que esse é certo e o outro é errado. Quer dizer que os posicionamentos são distintos, beleza? Toda vez que eu falar para vocês duas posições, eu vou falar para vocês a majoritária, que é quem mais pessoas adotam, vamos dizer assim. Agora, não quer dizer que a outra está errada. Beleza? São pensamentos distintos. E sobre o critério, a segunda pergunta, se a gente for adotar o segundo critério, a gente vai ter uma situação de que, às vezes, 6 horas da manhã ainda está escuro e para esse critério ainda não é durante o dia. Beleza? Beleza. Beleza. Quem pegou a entendeu? Sim. Só para vocês terem uma ideia, gente. O julgamento que eu vou trazer para vocês ainda, se a gente tivesse com mais tempo, eu traria mais julgamentos atuais para a gente discutir um pouco, mas a correria não está deixando. O julgamento da prisão em segunda instância, todo mundo deve ter visto notícia, ele foi 6-5. 6 ministros entenderam pela impossibilidade e 5 entenderam pela possibilidade. Quer dizer que um está certo, o outro está errado? Não. Quer dizer que o atual posicionamento do STF é pela impossibilidade de prisão logo após a condenação em segunda instância, ok? Agora, não quer dizer, você não vai chegar para Carmen Lúcia e falar, olha, seu entendimento está errado. Ok? O entendimento dela hoje não é condizente com a jurisprudência do STF, mas não quer dizer que está errado. Beleza? Todo mundo comigo, gente? Tranquilo? Beleza. Sim, qual que é o majoritário dessas duas? Cronológico. Majoritária, critério cronológico. Beleza? Beleza. Pergunto a vocês: Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, pode determinar a invasão de domicílio? Aguardo a resposta de vocês. E aí? Como que é, professor? Desculpa. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, pode determinar a invasão de domicílio? Não. Boa. Parlamentar. Não é judiciário? Não. Vocês vão guardar no coração essa palavra aí. Cláusula de reserva de jurisdição. O STF entende que a invasão de domicílio ou a quebra desse direito constitucional, ele está submetido a uma cláusula de reserva de jurisdição. Opa, embolou aqui. Cláusula de reserva constitucional de jurisdição. Só pode determinar a violação do domicílio o magistrado, ou poder judiciário, ok? CPI não pode, Ministério Público de ofício não pode, só pode o poder judiciário, beleza? Show. Beleza. Alguma dúvida, gente? Professor, desculpa, cláusula de reserva o que constitucional? Isso, de jurisdição. Ok, obrigada. Cláusula de reserva constitucional. Vai não tá aberto para vocês aí, né, gente? Quebra firme.
cláusula de reserva constitucional de jurisdição. Boa noite, professor. Oi? Cabe. Boa noite. Boa noite. Ao Poder Judiciário. Beleza? Júlio, esse material não está nos conteúdos lá não, né? Ainda não. Mas tá vai bom. estar. Daqui Ok. uns 2 meses, mais ou menos, a gente lança. Beleza. Beleza, gente? Alguma dúvida? Ok. Aproveita agora aí. Posso? Então, Pode. vocês estão com o Word aberto ou estão me vendo aí? Como tá? Word. Ah, então beleza. Então vamos lá. Gente, ainda no direito à privacidade. A colega tinha até perguntado antes, ainda no direito à privacidade, a gente vai estudar o artigo 5º, inciso 10º. Professor, por que você falou 11 antes do 10? Porque eu entendo que se você já entender a regra geral, se você começar a entender a regra geral da violação do domicílio, que é a mais fácil, você vai aprender mais fácil os outros aqui. Então, revisando a proteção constitucional ao domicílio. O conceito de casa é um conceito amplo, segundo o STF, ok? Abrange quarto de hotel, bolé de caminhão, se o sujeito estiver residindo lá naquele momento. Abrange como que é o nome do negócio universitário lá que eu falei para você? Me fugiu aqui. Albergue. Albergue. Oi? Albergue. Isso, abrange albergue. Não, mas era um outro nome que me fugiu aqui agora, completamente. República. Você tinha falado República. Isso, abrange República de Estudantes. Então, esse é o primeiro ponto. Conceito normativo de casa, na hora que você pensar, tem que ser interpretado de forma ampla. Então, quando você vê que o STF ou que o Poder Judiciário anulou uma busca e apreensão, uma entrada no domicílio alheio, sem autorização judicial, porque o cara estava dentro do quarto de hotel, invadiram o quarto de hotel, você vai saber que foi por conta da violação do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Ok? O STF entende que quarto de hotel entra no conceito normativo de casa. Beleza? Tranquilo? E aí nós temos as exceções. Quais são as exceções? Quando que eu posso violar, quando que eu posso ingressar no seu domicílio sem a sua autorização? Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia, só durante o dia, por determinação judicial. São essas hipóteses que eu posso ingressar em seu domicílio sem autorização. Quanto ao que se entende por durante o dia, vimos que a doutrina diverge um pouco. Nós temos 2 conceitos: o conceito cronológico, que abrange aquele período compreendido entre as 6 da manhã e as 6 da tarde, e o conceito físico-espacial, que compreende o nascer ao pôr do sol. Beleza? Dúvida, gente? Posso prosseguir, então? Beleza. Beleza. Vamos embora, então. Interceptação ambiental, gravação clandestina e interceptação telefônica. A gente vai lá para o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, ainda no âmbito do direito à privacidade. Ainda no âmbito do direito à privacidade. Vamos lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para o que eu falei na aula passada. Não existe direito constitucional absoluto. Todo direito que a gente estudar encontra algum tipo de restrição, algum tipo de abrandamento pela própria Constituição, ok? Então, a gente vai estudar aqui qual é a regra. Olha, a regra é que são invioláveis o seu direito à imagem, o seu direito à privacidade. Nós vamos passar a estudar situações em que o STF e a própria Constituição autoriza que eu ingresse no âmbito da sua privacidade, ok? Beleza? Todo mundo comigo? Ok. Beleza. Professor, interceptação ambiental, gravação clandestina e interceptação telefônica. Você vai aprender isso agora, você vai rever tudo isso aí em processo penal, mas para a gente entrar nessa situação, eu vou precisar explicar pelo menos um pouco para vocês sobre essas situações. Deixa eu só te explicar uma situação para vocês entenderem. Imagina, gente, que a Polícia Federal, eu estou conversando com o Júlio César aqui. Estou conversando no telefone com o Júlio César. E a Polícia Federal está ouvindo essa conversa, sem que eu saiba e sem que o Júlio César saiba. Ok? Nesse caso, nós vamos estar, e eu vou passar pormenorizadamente para vocês, tá? Fiquem tranquilos, mas nesse caso, nós vamos estar diante de uma interceptação telefônica. Toda vez que vocês ouvirem a palavra interceptação, quer dizer que um terceiro, Polícia Federal, Polícia Civil, está ouvindo a conversa sem que nenhum dos dois interlocutores saibam. Ok, gente? Toda vez que você ouvir a palavra interceptação, você vai lembrar que é um terceiro que está gravando, está ouvindo a conversa, sem a ciência de nenhum dos dois interlocutores. Beleza? Tranquilo, gente? Ok. Beleza. E quando eu falar para vocês de gravação clandestina? De gravação clandestina. O que é uma gravação clandestina? Gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Desliga aí, por favor. Beleza. E quando eu estiver falando de uma gravação clandestina? Numa gravação clandestina, vamos imaginar que, de novo, eu e o Júlio César estejamos conversando. E o Júlio, querendo produzir prova contra mim, vai lá e grava essa ligação. Tem aqueles programas, né, de celular que gravam. Veja, nesse caso, um dos interlocutores grava sem a ciência do outro. Conseguiram entender a diferença aqui? Quando eu estiver falando de interceptação, eu tenho um terceiro que está gravando sem a ciência dos outros interlocutores. Quando eu estiver falando de gravação clandestina, eu tenho um dos interlocutores gravando sem a ciência do outro. Conseguiram entender, gente? Sim. Quem não entendeu, essa é a hora. Pergunta, abre o microfone aí e pergunta. Entenderam? Se o interlocutor está participando da conversa, um dos dois lá, então pode gravar, sem problema. Mas nem falei ainda, jovem. Calma, estou falando a diferença entre uma e outra. Calma. A gente vai saber quando pode gravar. Eu quero que você entenda. Eu perguntar para você, Flávio, qual que é a diferença entre interceptação e gravação clandestina? Você vai me falar, professor, na interceptação, quem está ouvindo a conversa é um terceiro. E os dois que estão conversando não têm ciência disso. Na gravação clandestina, professor, um dos interlocutores está gravando.
um dos interlocutores sabe e o outro não. Beleza? Não tem terceiro na conversa. Beleza. Aí é um interlocutor que está gravando o outro. Agora, no primeiro momento, eu só quero que vocês entendam essa diferença. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Quem tiver com dúvida, pergunta agora. Professor, na intercepção você deu o exemplo de uma polícia estar gravando, né? Mas Sim. pode ser uma pessoa, por exemplo, um bandido querendo pegar dado de cartão, alguma coisa assim, ou é só considerado... Quando a gente fala em interceptação telefônica, a gente vai pressupor ordem judicial, vai pressupor atuação em um processo criminal, entendeu? Mas seria um caso, sim, de interceptação. Se ele tiver um terceiro gravando, sem a ciência dos outros dois, vai ser uma interceptação. Beleza? Gente, dúvidas? Aí é a interpretação clandestina. A interpretação Seria, mas... Gente, primeiro, fica no que eu estou falando. Vocês estão entendendo o que eu falei? Tá claro, A diferença entre os dois, que vocês já vão lá pro final da conversa, vocês já querem saber quando pode, quando não pode, sem nem entender o que o Instituto é. Então, primeiro entende o que o Instituto é. Vocês entenderam? Bora, então, quero ouvir. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Então, vamos embora. Gente, então aqui, o primeiro conceito é o de gravação clandestina. Mais uma vez aqui. Gravação ambiental, pessoal ou telefônica, feita por um dos interlocutores sem o consentimento, sem o conhecimento dos demais. Sempre que eu estiver falando de gravação clandestina, eu vou estar falando da gravação por parte de um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais, ok? Professor, é admitida essa gravação clandestina? O que acontece? Muita gente olha esse nome clandestino aqui e fala, não, é proibido. Clandestino, professor? Olha o nome, só o nome já diz. E não é bem assim. Vamos lá. Entendimento do STF comigo aqui. Tá todo mundo enxergando aí? A gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem o conhecimento do outro, com a finalidade de documentá-la futuramente em caso de negativa, nada tem de ilícita, principalmente quando constitui exercício de direito de defesa. Ok? Professor, eu posso, então, segundo o STF, gravar a conversa que eu tiver com você quando eu quiser usar aquilo lá como prova em um processo judicial? Segundo o STF, sim. Ok? Segundo o STF, sim, eu posso gravar para usar como prova. O STF parte de que pressuposto, gente? O STF entende isso por quê? Vamos imaginar o seguinte, eu estou conversando por telefone com a Ana Carla, certo? E aí, Ana Carla, você vai me pagar? Quando que você vai me pagar? A Ana Carla fala, não, rapaz, eu vou te pagar, eu te devo. Eu reconheço que eu te devo, professor. Só que eu não sei quando que eu vou te pagar, esse negócio de coronavírus aí me embolou e tal. Beleza. Se eu processasse a Ana Carla, entrasse com uma ação contra ela e fosse em juízo, eu poderia relatar em juízo essa ligação que eu tive? Poderia. Eu poderia chegar lá em juízo e falar, olha, eu conversei com a Ana Carla e ela me falou via telefone que ela ia me pagar, que ela reconhecia a dívida. Se eu posso fazer isso, se eu posso relatar uma conversa que eu tive com ela, por que eu não posso gravar? Qual seria a diferença? Conseguem entender, gente? Então, essa gravação clandestina, quando você pensar em gravação clandestina, você vai pensar, olha, é um dos interlocutores gravando sem o conhecimento dos demais. É possível? O STF entende que em algumas situações sim é possível. Quando eu quero constituir prova, ok, é possível. Tranquilo, gente? Alguma dúvida?
Tranquilo. Beleza. Quando que não é possível? Mas deu cacete. Espera, criatura. Calma, a gente vai entrar nisso aí, bebê. Espera. Tô calmo. Espera. Bora. Eu ainda estou falando de quando é possível. Calma. Calma seu coração. Segunda hipótese que eu vou falar para vocês. Essa eu não passei o julgado aqui, mas depois eu lanço quando eu for lançar o conteúdo completo. Vamos imaginar o seguinte. Eu paro na estrada, não vou usar policial, mas eu vou usar outra coisa. Ou o fiscal entra no meu escritório e me exige propina, certo? O fiscal entra no meu escritório e exige propina. Bom, eu falo, olha, é o seguinte, então você faz o seguinte, você volta semana que vem aqui, que eu já vou separar a pacoteira aqui, você só busca aqui, beleza? Beleza. No que o policial volta, eu coloquei a boa e velha câmera escondida, né, do Silval, e gravo. E gravo a situação. Pergunto a vocês, o STF entende que essa gravação é lícita ou é ilícita? STF entende que essa gravação é lícita. Lícita. Por quê? São duas coisas aí. A primeira, também está dentro do exercício do direito de defesa. Se o cara eventualmente me acusar, está ali a prova de que ele que me pediu dinheiro. Segundo ponto, que aí é o ponto fulcral da situação. Esse ponto, quando eu filmo um agente público, vocês já viram essa situação, o agente público, gente, ele tem a publicidade dos seus atos mitigada, porque ele age em interesse público. Por isso que se você jogar na internet, você vai ter o salário do Bolsonaro lá. Ele é um agente público, ok? Se você jogar na internet, você vai ter o salário de um juiz aqui. Ele é um agente público. Então, ele não tem o direito dele de sigilo dos seus ganhos, é mitigado, certo? A mesma coisa aqui, é de interesse público eu filmar um agente que é extorquidor, certo, gente? Conseguiram entender o raciocínio da STF aí? Bora? Entenderam? Entendi não, professor. Não entendi muito não, professor. Então vamos lá. Comigo aqui. O exemplo vocês entenderam. Então vem um agente público aqui, e eu filmo ele me exigindo propina, certo? Eu posso usar isso como prova? Segundo o STF, sim. Com base em quê, professor? Deixa eu colocar aqui, deixa eu só pegar a Constituição para vocês aqui. Com base em quê, professor? Aí você vai lembrar o seguinte. Você vai lembrar e vai falar, olha, atos da administração pública não são públicos? Comigo aqui. Atos da administração pública não saem em diário oficial? Não são públicos? Salário do servidor não é público? O ato de licitação, ele não é público? Eles não são públicos, gente, os atos da administração pública? Sim ou não? Bora? Sim, os atos da administração pública, eles são públicos. Todos devem ser publicados, disponibilizados no Diário Oficial, ou no portal de transparência, enfim. Beleza. Um ato praticado por um servidor público no exercício da sua função, ele não é de interesse público? É ou não é, gente? Sim. É de interesse público. E aí a gente pega e olha o artigo 37 da Constituição Federal. Olha lá o artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
os atos praticados pela administração, e aí leia-se o órgão em si e os servidores que atuam em nome desse órgão, são públicos, ok? Então, eu gravar um funcionário público nada mais é do que eu estar dando respaldo ao princípio da publicidade que está no artigo 37. Entenderam, gente? E aí... Entendi, mas se não fosse uma pessoa pública, seria ilícito? Então, se não fosse uma pessoa pública, aí você vai ter que entrar e verificar se não se encaixa na outra situação que ele estudou. É verdade. E eu gravei para produzir prova em um processo, para minha legítima defesa, sim. Então entra na outra exceção. Beleza? Certo. Gente, antes do pode, não pode, antes do sim, não, analisa o caso e analisa o contexto. Porque a gente está numa área que não é sim, não. Não é, olha, isso é assim, isso é assado, se não for desse jeito, acabou. A interpretação constitucional, ela reclama aí uma atitude do sujeito realmente de analisar o contexto daquela situação. Beleza? Professor, você me falou de 2 exemplos que pode, né? Você me deu 2 exemplos aí que pode. Em regra pode mesmo, gente. Em regra não tem nenhuma restrição. Quando não pode, professor? Quando não pode? Quando que eu vou considerar como inconstitucional? Quando que eu vou considerar como violando o meu direito à privacidade uma gravação clandestina? O que é gravação clandestina? Aquela feita por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais. Quando não pode, professor? Aí vocês vão guardar uma palavrinha mágica. Uma palavrinha que vocês nunca podem esquecer. Quando há expectativa de sigilo. Quando há expectativa de sigilo. Professor, peraí, como assim? Não entendi. Vamos imaginar que Roger chega no meu escritório, tá com os problemas jurídicos aí e me conta a história dele. Olha só, você está no âmbito profissional. Você tem uma expectativa de sigilo? Tem uma expectativa de sigilo. Você não espera que o advogado esteja gravando o que você está falando e depois vai disponibilizar para todo mundo ouvir. Ok? Lembra, não sei se vocês vão lembrar, vocês são novinhos aí, caso da Suzane von Richthofen. Ela foi ser entrevistada pelo Fantástico, e aí o Fantástico, ele gravou clandestinamente uma conversa dela com o advogado. O advogado falando, não, a hora que ele perguntar isso, você começa a chorar e encerra a entrevista. Vocês lembram disso? Depois eu pego o vídeo aqui para vocês, para a gente passar, aproveitar para entrar nesse ambiente virtual, né? Eu lembro. Mas o que aconteceu? Essa gravação foi colocada dentro do processo criminal. E aí, o magistrado, ele entendeu que aquela gravação não deveria ser admitida. Por quê? Porque naquela conversa entre ela e o advogado dela, havia uma expectativa de sigilo. Conseguiram entender, gente? Então, quando que a gravação clandestina, quando que a gravação feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, vai ser ilícita? Quando tiver expectativa de sigilo. Eu vou no psiquiatra, vou e conto tudo minha vida. Putz, grila, rapaz, não sei o que, falo mal da mulher, falo mal de não sei quem, falo mal dos alunos. E aí, chega ele e divulga para todo mundo. Conseguem entender a situação? Então, quando houver dentro do contexto uma expectativa de sigilo, essa gravação clandestina vai ser ilegal.
Alguma dúvida, gente? Professor, Oi. ela é considerada ilegal. Você acabou de falar, assim, numa situação de um processo ser utilizado, ela vai poder usar como prova. Mas e o dano? E a reparação do dano? Como é que a pessoa pode buscar a reparação do dano? Para buscar a reparação do dano, ela vai ingressar com uma ação civil, vai entrar com uma ação civil de reparação de danos, reparação por danos materiais ou danos morais, e danos morais, no caso, né? E vai buscar via processo judicial. Ok. Beleza? Deixa eu ver se eu acho. Só ficando baixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês não estão conseguindo ver aí, né? Só ouvindo. Não. Peraí, segura aí que eu vou. Vou achar agora. Já estava ligado. Aí, aqui. Estão enxergando o YouTube aí, gente? Então, sim. Não. E a música chegou para já estava ligado. Gente, quem tiver com o microfone aberto aí, fecha aí, por favor. Valeu. O microfone que já estava ligado capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Não consigo. Você está feliz? Então você está feliz. Está feliz? Tá bom. Uma nova evidência da face. Nossa equipe aguarda a Suzane do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. Ele mandava sempre tudo. Mas não há mais. Ele não, pelo amor de Deus, não quero mais falar essas coisas. O Fantástico consultou o perito criminal para identificar quem está falando. A voz seria do advogado Mário Sérgio de Oliveira, que você vê abraçado a Suzane à direita na tela. Mário Sérgio estava na casa durante o segundo encontro. Logo depois, Suzane pede para encerrar de vez a entrevista. Por favor, nossa, foi super ruim, foi super. Eu passei muito mal de noite. Por favor. Tenho vontade de falar do que está acontecendo. Toda vez que eu falo isso, nossa, dói muito. Lembrar da minha mãe, lembrar do meu pai, e ter que estar falando, ter que estar vivendo, ter que estar lembrando daquele maldito de novo. O encontro termina com Suzane abraçando o advogado Mário Sérgio de Oliveira. Depois, Vera, mulher de bar, e por último, o também advogado e tutor, Denival Urbano. Conseguiram ver aí, gente, a situação? Todo mundo conseguiu ouvir? Boa noite. Deu para ouvir bem tranquilo. Sim, professor. Beleza. Esse foi um caso. Desculpa que está aberto aqui o YouTube aqui. Peraí. Aí, beleza. Diga. A prova ela é ilegal nesse caso, né? Sim. Ela foi juntada no processo porque essa seria uma defesa dela no júri, né? Falar que agiu alicerçada, mandada pelo namorado, né? E aí o MP foi e juntou justamente para desmentir isso. Porque, né, tá claro aí que foi uma orientação. E aí essa prova foi retirada dos autos
tendo em vista a gravação clandestina, quando havia uma expectativa de sigilo ali entre as partes. Só que mesmo assim, o júri acaba sendo influenciado. Lógico, né? Total. Jogada de mestre. Total. Joga no negócio, depois tá. Nem precisava jogar, né? Saiu no Fantástico, mas de qualquer forma, joga lá, o júri vai ser influenciado na hora. Gente, beleza? A gente volta então, vou pausar agora aqui, a gente volta depois do intervalo para continuar, tá bom? Beleza. Até mais, professor. Até mais.